Olá, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Charles Howen, sou cirurgião bucomaxilofacial, mestre em diagnóstico bucal e quero contar um pouquinho da minha história na odontologia para vocês. Seria impossível contar minha história na odontologia sem contar a minha história de vida. Eu sou filho de pais que vêm de uma origem bastante humilde, uma cidade muito pequena chamada Mafra, no interior do estado de Santa Catarina, de uma região rural, onde suas famílias consistiam basicamente em agricultura familiar. Quando eles atingiram a idade adulta, eles decidiram vir para uma região urbana aqui da mesma cidade de Mafra, ainda bastante pequena, buscar melhores oportunidades de emprego e, por consequência, melhores oportunidades de estudo para os seus filhos. E eu fui educado nesse conceito de muito trabalho, muito estudo e de que nada vem fácil. Minha mãe, como técnica de enfermagem, foi um grande incentivo para que eu seguisse a área da saúde. Eu passava muito tempo com ela dentro do trabalho, porque eu saía do colégio e tinha que ficar ainda algumas horinhas até a hora dela sair. Eu tive o privilégio de ver profissionais de diversas áreas, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, cirurgiões dentistas, trabalhando. Às vezes as pessoas me perguntam: Charles, hoje você é cirurgião, faz procedimentos em hospital, você nunca quis fazer medicina? E eu respondo: não, eu nunca quis fazer medicina. Porque quando eu tive essa influência, eu via no médico uma profissão que não me interessava para aquele momento, porque eu sempre gostei de trabalhos manuais, eu sempre gostei de procedimentos, eu sempre gostei de um pouquinho mais de interação direta com o paciente. E o médico que eu via trabalhando era um médico mais clínico, um médico que fazia diagnósticos, que fazia, claro, todo um exame físico do paciente, porém não executava procedimentos dentro da unidade básica de saúde. Isso fez com que eu me interessasse pela odontologia, achando que medicina era apenas aquele diagnóstico. Quando eu estava no ensino médio, eu me vi diante do desafio de buscar uma formação que fosse viável para minha família. Minha família não teria condições de arcar com uma faculdade particular, me manter fora da cidade, porque na época a Mafra não tinha um curso de odontologia, e também com os materiais que a gente sabe que o cirurgião dentista precisa comprar lá desde a época da graduação. Por isso, eu foquei os meus estudos para universidades públicas e tive o prazer de passar no primeiro ano já na Universidade Estadual de Ponta Grossa, em uma das melhores faculdades de odontologia do Brasil, sem dúvida alguma. E lá eu tive o prazer de ter contato com profissionais de ponta de diversas especialidades, o que faz com que hoje eu tenha uma visão multidisciplinar e possa indicar corretamente outros tratamentos e também trabalhar com os meus colegas de referência uma boa comunicação e um atendimento multidisciplinar. E aí eu me formei com uma mente bastante aberta, com essa visão multidisciplinar, ainda sem um destino certo para a pós-graduação. Existiam algumas opções. Eu estava no mercado de trabalho, eu foquei em processos seletivos de prefeitura, tive o prazer de passar aqui na minha cidade, na cidade dos meus pais. Então eu voltei de Ponta Grossa para Mafra para trabalhar como um dentista da Unidade Básica de Saúde. E aquilo foi um baita aprendizado. Eu tive contato com as pessoas, eu tive contato com outros profissionais, eu tive uma visão de clínico geral muito acurada, podendo entender os problemas que mais acometem a população e saber como tratá-los da melhor maneira. E também nesse tempo eu trabalhei no que a gente chama de clínica popular, basicamente um conceito inventado para denominar clínicas que têm uma estratégia de marketing mais agressiva, que atingem percentual da população que não eram usualmente frequentadores de consultórios particulares. Esse, eu acredito eu, que seja o foco dessas clínicas. Os dentistas muitas vezes se frustram porque não são nesses trabalhos que eles vão mudar de vida, que eles vão ter grandes rentabilidades financeiras. Porém, é uma grande oportunidade para o dentista recém-formado de executar seus primeiros casos, de poder desenvolver suas habilidades técnicas de uma melhor maneira. Por isso, eu abracei muito bem essas duas oportunidades. Uma, dentro de uma prefeitura, como dentista de unidade básica de saúde, e a segunda, como um dentista do que então chamamos clínicas populares. Porém, eu sabia que não era aquilo que eu queria. Eu queria algo a mais. Eu queria uma satisfação pessoal e um retorno financeiro condizente com os meus sonhos. Então, naquela inquietação, eu decidi: eu preciso buscar a minha formação em cirurgia. E eu preciso buscar uma formação boa. Eu não queria fazer uma formação só para dizer que eu tinha o título de cirurgião, porque aquilo ali
ao meu ver, não tem valor algum quando se dá basicamente pelo título. Você realmente precisa de uma formação sólida que te prepare para você resolver seus casos, para você não ter complicações futuras e você ter realmente pacientes que confiem no teu trabalho e possam estar seguros em suas mãos. Por isso, eu passei a estudar para a formação de cirurgia na modalidade residência. Não existe melhor formação que a formação na modalidade residência. Você pode até encontrar, eventualmente, alguma especialização que tenha uma grade adaptada, personalizada, com disposição de ofertar horas extracurriculares do que está previsto na grade básica da especialização, porém ainda não vai se comparar uma especialização numa modalidade residência, em que você abre mão de toda e qualquer outra atividade e passa a uma dedicação exclusiva à sua formação durante 3 anos, para uma carga horária que vai lá perto das 9.000 horas de formação. Era isso que eu queria e foi isso que eu consegui. E tive prazer de voltar para Ponta Grossa, no Hospital Universitário da Universidade Estadual de Ponta Grossa, onde eu fiz a minha residência. Foram 3 anos de convívio, de prática diária em cirurgias, onde eu pude conhecer pessoas, fazer conexões, criar vínculos que ficaram para a vida. E eu sou muito grato por essa decisão. Na época me chamaram de louco, porque eu tinha um emprego estável aqui na cidade. Né? Falaram, cara, você está vinculado a uma prefeitura, você tem um salário garantido, você vai abrir mão disso para ir fazer uma residência? Eu falei, cara, é óbvio que eu vou abrir mão disso para ir fazer uma residência. É isso que vai me diferenciar no mercado. E foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Porém, né, a residência é um ambiente de muita troca, de muito aprendizado, de muita execução de técnicas cirúrgicas, mas o dia depois da residência é um balde de água fria no profissional. Por quê? No momento você é o R3, você é praticamente um dos chefes ali dos residentes, e no outro dia você é um recém-formado. E ainda as pessoas têm uma dificuldade de acreditar que você é capaz de fazer tudo o que você fazia lá na residência. E aí eu voltei para minha cidade, voltei para Mafra, porque para ficar perto dos meus pais, para ficar perto da minha família, para estar aqui no meu vínculo, né? E busquei aí conexões, contatos, colegas. Foi muito difícil, foi muito demorado para eu poder ter profissionais que contassem com o meu trabalho, pacientes que confiassem no meu serviço, né, e realmente depositassem a sua confiança em mim. Não é que você já no dia seguinte à formação de uma residência, você tivesse aí uma cirurgia ortognática marcada para você realizar no paciente. Muito pelo contrário. O começo é bem duro, o começo mostra que nada vem fácil mesmo. E aí, com resiliência, persistência, mostrando serviço, trabalhando e executando cirurgias muito com cautela, com muito profissionalismo, muita responsabilidade, hoje eu posso dizer que eu me tornei uma referência na minha região quanto à minha especialidade. Porém, eu não estava satisfeito apenas com isso. Eu estava buscando mais. E aí, eu fui fazer o mestrado. Eu sempre olhava meus professores com muita admiração. A maioria desses professores que eu admirava, eles tinham feito formações de mestrado, doutorado, nas grandes universidades públicas brasileiras, as melhores universidades do Brasil, tanto em ensino, quanto pesquisa, quanto em extensão. E era isso que eu queria. Por isso, eu fiz a prova para o mestrado na Unesp, na Universidade Estadual Paulista, onde eu tive o prazer de passar já de primeira também. Passei em primeiro lugar na prova do mestrado, eram apenas 2 vagas para minha área de pesquisa. E aí eu executei treinamento técnico-científico com base no diagnóstico bucal. Eu aprendi a desenvolver pesquisa, eu aprendi a ter um senso crítico científico, porque eu acredito fielmente que não basta você ser um bom executor de técnicas, você precisa entregar ciência dentro do teu dia a dia. Quando você concilia uma boa técnica manual com um rigor científico de entender que você precisa ofertar para o teu paciente o que há de melhor no estado da ciência atual, você vai ser um bom profissional. Você realmente vai ter aí uma tranquilidade nas suas condutas. E é isso que eu trago para a minha rotina clínica. Eu sou um clínico do dia a dia, mas também concilio atividade acadêmica. O mestrado me abriu portas. Hoje eu dou aula na graduação de odontologia, que porventura veio a abrir na minha cidade, e dou aula na pós-graduação de implantodontia e cirurgia oral. Isso me satisfaz,
Isso faz com que eu reforce os meus vínculos, faz com que eu tenha muitos contatos que me trazem a alegria e o prazer de lecionar odontologia. Por isso, esse dia a dia clínico associado a uma vertente acadêmica faz com que eu possa transmitir esses conhecimentos da maneira mais honesta, mais clara, mais sensata possível. Eu sempre procuro fazer o que faz sentido para o meu dia a dia, o que faz sentido para o meu paciente que vem buscar ali o nosso atendimento. E hoje eu posso dizer com orgulho, eu sou uma referência na região onde eu trabalho. Eu garimpei o meu espaço. Eu não encontrei o meu espaço porque ele não existia. O espaço a gente cria. Muitos profissionais diziam, Charles, você vai ter muita dificuldade de inserção no mercado de trabalho numa área como a cirurgia. A cirurgia, geralmente, é uma área fechada, onde alguns profissionais buscam reservas de mercado e você vai enfrentar dificuldades. Sim, com certeza eu enfrentei. Quais são as dificuldades que eu encontrei? Não ter portas abertas. As portas sempre estiveram fechadas, porém, sempre com uma batida gentil, uma apresentação e, claro, muitos pacientes confiando no meu trabalho, é que eu consegui abrir essas portas. E hoje, felizmente, eu estou vivendo de cirurgia na minha cidade natal, sendo muito feliz com isso. E é essa essência que eu quero passar para vocês. É a possibilidade de você viver do que você gosta, do que você ama, para o que você foi treinado, sem se frustrar com a profissão. Porque o que eu mais vejo atualmente são profissionais frustrados, são profissionais falando que a odontologia não está boa, são profissionais falando que não tem espaço, que é um mercado saturado, desincentivando jovens que têm o mesmo sonho que eu tinha lá anos atrás. Por isso, quando alguém me pergunta, Charles, eu quero fazer cirurgia, eu quero aprender algumas técnicas, eu quero executar elas com maior afinco, com maior qualidade, eu falo, vem comigo, eu te ensino, eu te mostro o caminho, porque eu já passei por ele. Fácil ele não é, mas ele é lindo de ser seguido.